Vamos estudar hoje a respeito da passagem em que os discípulos de João questionam a Jesus, aos discípulos de Cristo, acerca do jejum. Por que os discípulos de João jejuam? Por que alguns dos fariseus jejuavam? E por que os discípulos de Cristo não estavam jejuando? Vamos ver sobre esse assunto lá em Mateus capítulo 9, versos 14 a 17, o que Cristo fala sobre isso. Vamos ler lá. Mateus capítulo 9, verso 14. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. No verso 17 do capítulo 9 de Mateus diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Põe-se vinho novo em odres novo, e ambos se conservam. O que eles estavam questionando? Como disse, a respeito do jejum. Parece aqui na passagem, na perícope, que os discípulos de Cristo não estavam jejuando. E Cristo, questionado sobre isso, sobre esse assunto, ele respondeu de uma maneira concordante com os demais elementos que estão no Novo Testamento, no Evangelho. Podemos entender, em primeiro lugar, que o Evangelho, especificamente o livro de Marcos, capítulo 1, verso 7, diz que Cristo, ele tem a supremacia em relação a João. Quem diz isso é o próprio João. Vamos ler lá no capítulo 1, verso 7 do livro de Marcos. Aqui sobre João Batista, o próprio João Batista falando aqui. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. No verso 8, capítulo 1 de Marcos. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João se coloca numa posição humilde, no seu lugar, que ele não é nem digno de desatar as sandálias daquele que viria. Referindo-se ali, as Escrituras estão apontando para Cristo. Então, João diz que ele é mais poderoso que ele. E João não poderia nem desatar, não é nem digno de desatar as sandálias. Ou seja, Cristo tem supremacia. Os discípulos de Cristo estavam vivendo com o protagonista, o personagem principal das Escrituras, que é Jesus. O Antigo Testamento, na pessoa dos profetas, eles apontavam para a vinda de Cristo, para a vinda do Salvador. E o próprio João Batista revelou também a vinda do Cristo, que era mais poderoso que ele, estava apontando também para o Messias, quando ele fala aqui no verso 7. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-se, desatar as correias da sandália. Ou seja, a presença de Cristo é a materialização, a confirmação das profecias do Antigo Testamento e daquilo que João tinha dito, que era aquele que era mais poderoso que ele, que não seria digno de desatar as sandálias. Mas vamos adiante, o que Paulo fala sobre Cristo? Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Paulo fala também sobre a supremacia de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, quem está com Cristo está com o primogênito. Quem está com Cristo está com a primazia, com o principal. É isso que Paulo está dizendo, que Cristo é personagem supremo. É através dele que obtemos a graça de Deus, o perdão dos pecados. Então, não tem como comparar, como estavam comparando aqui na pergunta, voltamos lá,
do verso 14 do capítulo 9 de Mateus, comparar Cristo com os discípulos com João Batista. Os discípulos de Cristo com os discípulos de João Batista. Ou até da seita dos fariseus. Não! Cristo é a materialização, a confirmação do Antigo Testamento, das promessas do Antigo Testamento, da promessa de redenção, da nova aliança. E aqui ele está dizendo, o próprio Cristo dizia assim, ó, podem acaso estar tristes convidados para casamento, enquanto o noivo, quem é o noivo? O personagem principal do casamento. O casamento só existe em torno dos noivos. Tirando os noivos, se não há noivos, não há até por que casamento. Então, por que eles vão estar tristes, os discípulos dele, enquanto o noivo está com ele, enquanto eu? Cristo está dizendo assim, enquanto eu estou com ele, eu sou o personagem principal. Mas vai chegar o tempo, diz aqui, dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então não há necessidade de jejuar enquanto eu estiver com eles. É o que Cristo está dizendo. Porque Cristo é a confirmação das promessas de redenção do Senhor Deus. Enquanto temos a presença de Cristo, nós temos a promessa da salvação. E há necessidade de enxergarmos o Evangelho de Cristo como algo novo. É claro que Cristo aponta para os 10 mandamentos, Cristo aponta para a lei de Deus. Ele diz lá em Mateus 5,17 que ele não veio abolir a lei, não veio revogar, mas ele veio fazer cumprir, ou seja, ele veio explicar melhor a lei. Ele veio apontar para a lei de Deus. Mas ele trouxe o evangelho da graça, do perdão, da salvação pela remissão dos pecados. Então, enquanto os discípulos estavam com ele, eles não iam ficar tristes. Eles só iam procurar o jejum, ter necessidade de jejum, o dia que o noivo, ou seja, o personagem principal, o Cristo, aquele que foi enviado por Deus, fosse tirado deles. Que aconteceu quando Cristo ressuscitou e ascendeu ao Pai. Então, quando ele faz aqui aquela comparação, lá no verso 16 e verso 17, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a par da veste e fica maior a rotura. E lá no verso 17 do capítulo 9 de Mateus, diz assim, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe vinho novo em odre novo e ambos se conservam. Ou seja, deve ser contemporâneo. Vivendo no tempo da graça, no tempo de Cristo, na presença de Cristo, o Evangelho de Cristo deve proporcionar uma nova visão. Cristo estando presente com eles, eles não tinham necessidade de jejuar. Porque o Salvador, o Redentor, Deus encarnado, o Emanuel, prometido no Antigo Testamento, ele estava aqui presente com eles, vivendo com eles, amparando, protegendo, cuidando deles, não tinha necessidade de jejuar. Ele não era João Batista. Ele é muito maior que João Batista, como o próprio João diz lá, que é em Marcos 1,7. Mais poderoso que eu, diz lá em Marcos 1,7, que eu não sou nem digno de desatar as sandálias. Ele é o Supremo. A supremacia, ele tem a supremacia, a cabeça da igreja, como lá em Colossenses 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Portanto, como eles estavam presentes com Cristo, não havia necessidade de jejum. Agora, o jejum, o próprio Cristo diz assim, iria voltar à cena quando ele, Cristo, não estaria mais. Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, nesses dias hão de jejuar. Que é a época que vivemos hoje, a geração atual. Nós temos sim o Consolador, temos o Espírito Santo que foi prometido e desde Atos dos Apóstolos o Consolador foi enviado. O Consolador, o Espírito Santo, ele orienta da verdade, do juízo e do pecado. Então, ele é o nosso guia, de acordo com a palavra de Deus, enquanto Cristo não está aqui. Porque enquanto Cristo estava aqui, como na ocasião ali do relato de Mateus, capítulo 9, versos 14 e 17, não havia necessidade de jejuarem mesmo. Então eles tinham que viver de acordo com o momento que eles estavam, que era a presença do Salvador. O noivo, o personagem principal. Aquele que João disse que ele não era nem digno de desatar a sandália, que era mais poderoso. O cabeça da igreja, como diz Paulo, lá em Colossenses 1,18. Mas agora, nós não temos mais Cristo presente, mas nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós temos que entender que Cristo ele veio trazer uma nova visão.
Não mudar a lei, não mudar os mandamentos lá em Êxodo 20 continuam devendo ser cumpridos, como o próprio Cristo disse lá em Mateus 5,17. Mas nós temos também a visão de que há um Redentor, há aquele em que devemos depositar a nossa fé, através de quem podemos pedir o perdão do pecado, que temos o acesso ao Pai. É o único intercessor entre Deus e os homens, como diz lá Paulo na carta ao Timóteo. E lá em Hebreus também. Portanto, vamos procurar a Cristo. Vamos colocar a nossa fé nele, a nossa oração para ele, pedindo a intercessão do Pai, confiando em Deus, obedecendo os mandamentos e orando, porque ele prometeu, Jesus prometeu que voltará. Deus abençoe a todos e que possamos orar e continuar lendo a palavra de Deus. Um ótimo sábado. Deus abençoe.